Meu nome é Wellison Guedes, minha linguagem é música e eu faço parte da região Leste 4. Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Primeiro dizer que assim, a gente tem que pedir licença, né? Pedir licença sempre que a gente vai entrar aí no campo da cultura popular, porque por mais que eu tenha, né, sou descendente de nordestinos, enfim, minha avó dançava coco quando era pequena, mas a gente não carrega essa hereditariedade, né, digamos assim, esse lugar mesmo de fala, esse lugar, né, do fazer cultural. Então a gente tem que se colocar enquanto pesquisador, enquanto artista, né, e pedir realmente licença para estar falando sobre esses ritmos, né, e principalmente o maracatu que a gente está falando agora. Então eu vou começar e contar um pouquinho dessa história aí do maracatu de baque virado. Então vamos lá. Primeiro, assim, para falar da história do maracatu, a gente tem que falar da história do povo negro, né? O povo negro aqui no Brasil, que deixou marcas, né, na cultura. E lembrar que o povo negro ele não veio para cá porque quis, ele veio escravizado, né? Veio como sendo escravizado e os resquícios estão aí até hoje, né? Os resquícios sociais, né? De quase 400 anos de escravidão, certo? Ficou muita coisa que criaram, né? Assim como essas manifestações culturais e ao mesmo tempo o Estado, né? Ele foi muito opressor e ainda é muito opressor, né? O racismo institucional está aí até hoje e falar de maracatu, falar de cultura popular é também falar dessa história, né? Do povo preto. Então, esses saberes, né, esses costumes, práticas, histórias desses ritmos e também no maracatu, eles são passados através da oralidade. Então, não tem nada escrito, né? Então, pode ser que tal história seja contada de um jeito por uma pessoa, por uma nação, né? E outra pessoa conta isso, né, a mesma coisa de outro jeito. Então isso é super possível, né? Porque a gente começou a ter registros, né, muito tardiamente ainda. Até porque, né, no Brasil as pessoas negras não podiam estudar. A primeira Constituição no Brasil, que fala que o direito ao acesso à escola, né, ele é constitucional e ele é para todo mundo, é a Constituição de 1934, né, lá na primeiro período Vargas. E isso depois de 400 anos quase de escravidão, né? Mas mesmo essa Constituição, ela vai dizer lá, né, 1934, então 46 anos depois da abolição da escravidão no Brasil, né? Mesmo ela sendo a primeira a garantir a educação para todos, ela ainda era muito, muito, muito excludente. Então, estava escrito na Constituição, artigo 138, a União, os estados e aos municípios, nos termos das respectivas leis, caberia a estimular a educação eugênica, ou seja, os eugenistas, né, e racistas. Então, através da própria Constituição brasileira, eles visavam assim conscientizar os jovens e os adultos, né, por exemplo, a não misturar, né, não ter filhos, né, com pessoas negras, né? Então, a gente vê que mesmo quando o povo preto é incluído, né, e há não muito tempo, não faz nem 100 anos isso, né? Existem várias outras coisas por trás, né? Esse racismo institucional aí, que está até hoje, né? Com resquícios aí na nossa sociedade contemporânea. Então, como surge aí essa manifestação cultural chamada maracatu, né? Maracatu de baque virado.
porque tem o maracatu cearense e tem o maracatu rural. E aqui a gente está tratando de maracatu nação, maracatu de baque virado. Essa manifestação cultural, chamada maracatu de baque virado, ela vai nascer a partir da coroação, né, de reis e rainhas do Congo. E alguns historiadores, né, alguns pesquisadores vão dizer que esses reis e rainhas do Congo, eles eram reis e rainhas realmente nas suas tribos, né, na África. E aí vieram aqui para o Brasil escravizados, e aí os escravos iam coroar seus reis e suas rainhas, de acordo com as respectivas nações, com os respectivos territórios, né, seja ali da Angola, do Congo, enfim. E outras teorias vão dizer que esses reis e rainhas do Congo, eles eram escravos, só que aí eles faziam alguns serviços, né, a uma ponte, né? Eles eram meio que assim diplomatas, né? Eles faziam alguns contatos diplomáticos, buscando algumas concessões com os senhores de engenho, né? Com os brancos. Então, para buscar algum tipo de melhoria, né? Para os escravos. E aí eles eram reconhecidos pelos escravos e então eram coroados, né? Como rei e rainhas ali. E no dia da coroação, eles eram coroados nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário, né? Há registros, mais ou menos de 1670, né, dessas coroações de reis e rainhas do Congo. O primeiro registro de maracatu, nação, que a gente tem é de 1800, né? A fundação do grupo de 1800, que é o Maracatu Nação Elefante, que é o mais antigo, né? E foi um dos maiores da história aí, por muito tempo. Com a grande rainha Dona Santa. E aí o elefante tem a fundação de 1800, mas a gente está vendo aqui registros que 1670 já tinha essa coroação, né, de reis e rainhas do Congo. Então o maracatu ele já estava ali surgindo, né, ele já estava se modificando, né, já estava ganhando corpo, provavelmente há muito tempo, né, antes disso ainda, do que 1670, por aí. Então, no mínimo, o maracatu de baque virado tem uns 350 anos, certo? E daí, nessas coroações, era permitido aos negros, né, escravizados, sair nas ruas, batucando, né, cantando, vestir as roupas, né, que eram cedidas pelos brancos. E aí, então, eles realizavam esse cortejo com diversos personagens aí da corte real, imitando uma corte real portuguesa, contendo diversos personagens, né, que podem ser vistos até hoje nos cortejos de maracatu, né, maracatus nação, maracatus tradicionais lá em Pernambuco. E o que eu estou falando aqui para vocês é um pouquinho desse fundamento do maracatu, né, e que a gente tem que ter esse respeito, essa humildade, pedir licença para brincar o maracatu. E para falar melhor sobre essas nações, né, sobre essas dificuldades que eles têm lá nas nações, toda essa potência, né, transformadora e agregadora, nada melhor do que eles mesmos, né, os integrantes das nações de Maracatu, falar, né, dar voz para eles. Por isso eu editei aqui um documentário. Esse documentário é chamado Maracatu Nação, né? Ele é uma realização da CETAP, que é o Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário, junto a Primeiro Plano, Produções Audiovisuais, a Fundarp, que é a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, e foi feito através da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, com apoio do IFAM e do Ministério da Cultura. Existem vários outros, né, vídeos parecidos, né, que falam sobre maracatu, documentários, aí no YouTube, maiores ou menores, e eu recomendo que vocês assistam, porque aí vocês vão poder ter uma dimensão do que realmente é o maracatu de baque virado. Mas eu estou falando da história do maracatu agora, para a gente ver que não é só um batuquinho gostoso, né? E não que todo mundo, nossa, agora eu para tocar maracatu eu tenho que ter vínculo religioso algum. Não, você não tem. E os mestres não acham que você tem que ter também, né?
mas é entender que esse vínculo religioso lá nas nações de Maracatu em Recife, ele existe, e respeitar, né? Respeitar muito. A gente vai aprender, né? Canto, a dança, o ritmo, mas a gente também tem que aprender os fundamentos do maracatu. Então, tudo que tem por trás aí dessa cultura que é tão rica, né? Então, não precisa sair aqui do vídeo. O documentário vai começar agora. Nosso rei que veio de Minas, nossa rainha já se coroou. Nosso rei que veio de Minas, nossa rainha já se coroou. Nagô, 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 a nossa rainha já se coroou. Nagô, nagô, nossa rainha já se coroou. A rainha que desempenhava as funções caiu em sua velhice. No lugar, outra escrava do amparo assume o posto, junto com o antigo rei. Eles caminham para a coroação. Negros e negras vestidos de algodão branco e de cor. Um batuque compassado, que depois se acelera, anuncia a chegada do maracatu. Nosso rei que veio de Minas, nossa rainha já se coroou. Nagô, 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 a nossa rainha. As despesas da cerimônia são pagas pelos negros. O cortejo segue para a igreja. O vigário, que nada comeu perto do meio-dia, não coroa a rainha até receber os dízimos. Os negros se zangam e exigem que a cerimônia seja cumprida. O vigário segura a coroa na porta da igreja. A nova rainha recebe o título que lhe foi posto. E ele diz: agora, rainha, vai-te embora para a sua nação. O maracatu ganhou o mundo. Desde as últimas coroações de reis e rainhas do Congo até o início deste século, ganharam força e visibilidade. E não é possível pensar o carnaval pernambucano sem a presença das grandes nações de maracatus, que levam sua música e dança para um número cada vez maior de pessoas. Não há quem resista ao som das alfaias, caixas, gongue e mineiros, instrumentos que formam um batuque e que ressoam pelas ruas, avisando que uma corte real se aproxima. O estandarte anuncia a chegada da nação, seguido pelas damas do passo girando com suas calungas, trazendo consigo o axé do grupo. Baianas com suas saias coloridas, rodopiando pelas avenidas. Casais nobres ricamente vestidos dançam no embalo do batuque, anunciando a chegada do rei e da rainha, que sempre desfilam protegidos pelo grande pálio, enquanto o mestre canta as toadas da nação. Durante muitos anos falou-se nos maracatus enquanto uma manifestação cultural oriunda da coroação dos reis e rainhas do Congo. Mas os maracatus não se resumem apenas ao cortejo. Nesse sentido, é preciso destacar que os maracatus nação vão ter vida própria em relação às festas dos reis e rainhas do Congo. Nós encontramos muitas notícias informando sobre maracatus, que desfilavam no carnaval da cidade do Recife já nos anos 80 do século XIX. E são muitos grupos. Aqueles grupos carnavalescos que poderiam desfilar ao longo do século XIX, os maracatus foram obrigados a adaptar-se às posturas municipais da cidade do Recife.
Meu nome é Taiguara, sou diretor e fundador do Maracatu Raiz Paiadão, sou bisneto de Paiadão. Quando eu cheguei lá, no arquivo público, eu consegui ver lá, né, e constatar o que já tinham falado a mim e a minha família, né. Meu bisavô Paiadão, Malaquês Felipe da Costa, ele chegou a fazer essa... pediu para fazer um ensaio, né, do maracatu, mas só que não existia o maracatu, era uma forma de ele esconder o ritual aqui do toque, né, que é ter o escuta aqui no nosso terreiro. E quando cheguei lá, me deparei com aquilo, fiquei muito assustado assim, que eu não sabia que tinha essa forma, né, que a gente, até a família mesmo não sabia dessa história toda, né, queria ter uma confirmação. E lá no arquivo público, está lá, constatou em 19 de janeiro de 1933, meu avô pediu uma portaria, saiu na portaria um pedido para fazer um ensaio do maracatu. É uma forma de ele esconder o culto aqui no terreiro. Ele não foi criado na África, o maracatu. O maracatu foi criado justamente aqui em Pernambuco. O negro, quando dormia na senzala, aonde ele cantava exprimindo, tá certo, a sua dor. Foi aonde justamente os negros fundaram e criaram, tá certo, o baque de maracatu. De nação para nação, geralmente sempre, cada um tem os seus critérios religiosos. Como tem pessoas justamente que o patrono justamente de uma nação é um mestre de Jurema. E pode ser justamente o orixá. Principalmente as pessoas que cultuam, tem o seu candomblé, tá certo, no nagô, geralmente sempre são os orixás, tá certo, patronos justamente daquela nação. Então, muda de uma nação para outra. Bom, ser rainha do maracatu é muito trabalho, muito mesmo, porque se nós temos 1, 2, 3 filhos, aí se torna uns 100, 200, 300 filhos, porque o tempo todo eu não tenho um minuto de sossego quando é tempo de maracatu. Mas eu já me acostumei, já faz quase 10 anos que eu estou com o mestre Edmilson, rainha também do maracatu, costuro para eles também, para batuqueiro, de batuqueiro até o finalzinho que fica a rainha. O Daruí Malungo é uma ONG, uma organização não governamental que trabalha com crianças e adolescentes da comunidade Chão de Estrelas e adjacências. A gente está aqui desde 88 e a gente desenvolve um trabalho de educação e cultura. Eles chegam aqui com o intuito de fazer dança e percussão, logo no início. Eles nem sabiam ler e escrever, nem estavam inseridos nas escolas. Então a gente começou um trabalho de alfabetizar, né, despertar o interesse pela leitura, e a gente utilizou do que trazia eles para cá, que era a cultura. Eu entrei no maracatu, acho que num momento crucial assim, da minha vida. Entrei no maracatu na época que é assim, né, que a gente que mora em periferia, a gente tem um momento da vida que a gente tá balançando para o lado, pro caminho do bem e o caminho do mal. Acho que um exemplo está aqui na sua frente, sou eu mesmo, como um exemplo maior, e eu sempre conto isso em qualquer lugar que eu vou, para as crianças, quando eu estou dando aula, para os meus alunos no meu trabalho, que eu trabalho no CAPS, digo a eles que a música na minha vida mudou para muita coisa, mudou para melhor. É uma comunidade, né? Diferente. Um mora em Casa Forte, um mora na Bomba de Elmetério, um mora na Mangabeira, um mora no Alto do Pascoal. Então, o Estrela Brilhante abraça toda
toda aquela comunidade. Então cada um tem os seus itens. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou aquilo. Então, para juntar todas as cabeças num lugar só, eu tenho que ter um pouco mais de fala. É assim, vai ser assim. Ah, não vai não, então você fica. E o medo de ficar é ruim, que eles gostam. Eu comecei a andar atrás de Dona Santa, eu tinha 5 anos de idade, né? O maracatu mais conhecido dentro do estado de Pernambuco era o maracatu de Mãe Santa. Foi no tempo que o governador era Reis, mais 2 anos ela faleceu, e foi ele que colocou o maracatu, porque não tinha mais ninguém da família dela. Então ela exigiu do governador que quando morresse, botasse no museu. Então ele colocou. Aí quando Catarina Real, que era uma historiadora americana que teve uma vivência muito grande aqui dentro de Pernambuco, aí pediu para ele que tirasse o elefante, que era uma coisa muito bonita, que não podia estar no museu. Aí ele falou para ela que não. Porque a gente não pode tirar, entendeu, esse acervo bonito que está aqui, que estava lá atrás do Cinema Recife, na Avenida Norte, há muitos anos. Porque as calungas originais do maracatu elefante se encontram aqui, vocês estão vendo aí, que é uma coisa fantástica, como tem ali uma do Estrela Brilhante, que o pessoal reclama porque está no museu. Dona Madalena, como rainha, ela dançava muito bonito o maracatu. Tanto ela dançava muito bem, como a neta dela dançava muito bem, que ela ensinava as meninas a pegar na boneca, dançar com a boneca. Né? E ela tinha um pé de dança que era negócio para cinema. Você não tinha uma rainha aqui para dançar igual. Nem a própria Dona Santa dançava igual a Dona Madalena. Dona Madalena dançou muito maracatu. Dona Santa era mais diferente, era uma pessoa mais, sabe? Assim, rígida pela antiguidade. E Dona Madalena não. Dona Madalena veio da usina Bom Jesus. Filha de escravo também, como Dona Santa, né? E aprendeu muitos ritmos de dança por ali. Aquela região da usina Bom Jesus ali, tinha muita dança, muito ritmo do povo negro. Então ela aprendeu muita coisa boa. Ela deu show aqui, foi campeoníssima. Uma rainha que teve mais vitória nos carnavais aqui foi ela. Foi a mulher que criou o tambor silencioso. E é isso que faz com que essa celebração da Noite dos Tambores Silenciosos, comandada pelos maracatus, permaneça como está. Nos vários momentos da história dela vão ter altos e baixos, vão ter contradições. O fato é que essa noite, aqui no Recife, os maracatus e as parcerias que os maracatus conseguiram fazer, garantiu que essa noite fosse formada por agremiações carnavalescas de maracatu de baque virado, consideradas maracatus nação, que mantém a tradição de maracatu. A Noite dos Tambores Silenciosos, dentro desse novo modelo de carnaval, também recebeu mais atenção da mídia e hoje em dia é um dos espetáculos mais procurados pelos turistas e por pessoas de um modo geral assim que gostam de maracatu, que gostam de maracatu nação. Então são momentos assim onde os maracatus nação são realmente protagonistas. Não se pode esquecer a contribuição que alguns segmentos dos movimentos negros tiveram também para essa valorização do maracatu. Como exemplo assim mais marcante, dá para se pensar o modelo de carnaval que foi estabelecido no Recife de 10 anos para cá, de 2002 para cá. Hoje você chega na loja, troca sua guitarra por um alfaia, as mulheres, as garotas, as minas te admira e quer saber onde tu toca, de que nação tu toca ou de que grupo tu toca. Antigamente, você com a alfaia na mão, você era macumbeiro. Então, se essa religiosidade, se o maracatu, se a essência dessa manifestação tivesse 50% do apoio que o governo federal, municipal e estadual deu ao frevo, nós seríamos com certeza hoje um Eliaê, um Olodum ou até muito mais do que isso. Porque a essência religiosa nós temos de dar e vender. Porque os maracatus, até a década de 80, eles eram muito desacreditados. A antropóloga Catarina Real, no seu livro, ele diz que os maracatus estavam em decadência e em poucos anos eles iriam ser extintos. O que eu acho que se ela tivesse viva hoje, ou ela estaria decepcionada pelo que ela falou, ou estaria muito feliz
por ter dado tudo o contrário do que ela previa. Em 90 surgiu o grandioso mestre Chico Sainz com o seu Mangue Beat, com a sua mistura de maracatu, coco, rock, e que fez com que os maracatus obtivessem um destaque grandioso no cenário artístico, tanto nacional como internacional. Também ajudou para nós maracatuzeiros não só a influência do Mangue Beat, mas também o fato de alguns maracatus do Nação Pernambuco particularmente começar a realizar uma nova roupagem na apresentação de maracatu e começar a divulgar isso no exterior também, juntamente no mesma época que o Mangue Beat surgiu. E isso foi muito bom porque assim, o pessoal começou a conhecer o instrumento alfaia, começou a padronizar uma forma de tocar, e a partir do Mangue Beat e do que o Nação Pernambuco começou a desenvolver, o toque do maracatu começou a ter um padrão. Toque de luanda, toque de malê, toque de arrasto, toque de parada. E que isso foi muito bom, porque aí abriu um leque para que outras pessoas, independente da religião, começassem a ter interesse de tocar maracatu. E isso fez com que os maracatus nação tomassem um reinado, um lugar, porque hoje existem vários maracatus, mas graças a Deus nós que somos maracatu nação, que chamamos de maracatu nação autêntico, que é o que é ligado ao candomblé, que é o que tem todas essas características de cortejo, etc., tomasse uma proporção grande. Assim, os maracatus percussivos, eles têm um respeito para os maracatus nação. O maracatu Tupinambá, que é localizado na comunidade do Vasco da Gama, precisou deslocar os seus ensaios para Guabiraba, pois na comunidade em que seus dirigentes estão situados, em que o maracatu está situado, ele não pode tocar. O Maracatu Nação Encanto da Alegria, localizado na Mangabeira, precisa sair da casa em que está sediado para promover os seus ensaios em comunidades próximas à Mangabeira. Porque se ele for fazer o seu som no local onde está sediado, certamente os vizinhos vão chamar a polícia, muito menos motivados pelo som feito pelo maracatu, muito mais motivados pelo fato de estarem imbuídos de um componente ideológico relacionado com o sagrado, relacionado com a religião. Como se estivesse voltando, tudo que a gente ganhou de liberdade estivesse voltando. O que precisa entre nós, de matriz africano-afro-brasileira, é sermos mais unidos para que essas pessoas não terem poder de chocar nenhum da gente. Porque não precisamos mais passar por isso. Se você não tiver bom, fibra mesmo, você não bota não, viu? Um dinheirinho dali, um dinheirinho da acolá, um pouquinho dali, um pouquinho da acolá. O galo sempre, quando começa a quinta do galo, eu tenho uma marreca lá do galo que o galo me dá. E vou juntando, sabe? Para captar recursos, a gente, só eu e minha mãe, eu tive que pegar dinheiro de férias, de décimo, juntando dinheiro. Pego meu dinheiro, porque eu sou viúva, pego meu dinheiro, boto tudo no maracatu e por aí vai, né? É para costurar, para comprar. O dele só sai em cima, só sai com 5, 6 dias, 7. E é dificuldade. A dificuldade é essa mesmo. Maracatu. E não temos recurso. Recurso não tem. Fica complicado para botar o maracatu na rua, né? Se dinheiro não sai, custa sair. Quando vem, já tá em cima da hora. Como é que nós vamos fazer o carnaval? Deixar meu nome gravado, ser televisionado na televisão.